desta noite. O senador e candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, voltou a pedir ao seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que reduza os ataques públicos a aliados durante a campanha eleitoral. O telefonema para Eduardo, que mora nos Estados Unidos, aconteceu depois que ele compartilhou e endossou, no último domingo, um vídeo com críticas à candidatura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal. Na ocasião, Eduardo comentou, abre aspas, triste, mas verdadeiro, fecha aspas, em uma publicação do jornalista Alan dos Santos, que dizia preferir a eleição da deputada Bia Kicis e do ex-desembargador Sebastião Coelho ao invés de Michele. No vídeo, Alan chama Michele de uma incógnita para a direita e questiona suas posições políticas. A manifestação de Eduardo foi interpretada por aliados da ex-primeira-dama como um endosso não apenas às críticas, mas também à defesa de que outros dois candidatos sejam eleitos para a vaga do Distrito Federal no Senado. Integrantes do PL e da campanha de Flávio temem principalmente a reação do eleitorado evangélico, segmento no qual Michele tem forte presença. A ex-primeira-dama também é considerada importante para reduzir a resistência a Flávio entre as eleitoras. Pois é, doutor Eduardo, nós já comentamos aqui em outros programas também, né, a necessidade dessa união da direita. Claro que não só no período eleitoral as coisas ficam um pouco mais intensas, né, e a união se torna muito mais necessária. Mas não só isso, né, a direita ela precisa também aprender a começar a resolver os seus problemas da porta para dentro. Não vou dizer que na esquerda não tem briga, porque tem briga direto. Algumas dessas brigas se tornam públicas, mas eu tenho a impressão de que talvez na direita isso seja um pouco mais recorrente. Sim, eu concordo com você, Holiday. Inclusive, a gente sabe que isso muito é por causa da postura, né, da direita. A direita ela é descentralizada, né? Tudo bem, há aquela convergência de interesse, mas ela não tem essa forma de estrutura piramidal, onde tem uma casta e os outros são seguidores, todo mundo segue e acabou. Uma coisa é o compromisso durante as eleições e, evidentemente, com os projetos do Brasil. Outra coisa é uma postura com princípio ideológico, a qual você centraliza num culto à personalidade, e aí você não pode questionar nada e ninguém, ou, como dito pelo atual presidente da República, se um dia eu vier a faltar, ou seja, se um dia ele morrer, ele não crê que ele vai morrer. Então é a declaração própria dele. Nesse sentido é óbvio, a direita ela é descentralizada, ela vai ter diferenças, mas tudo bem, ao mesmo tempo tem que ter o discernimento prático, e todo mundo ser adulto, desculpa dizer dessa forma, para você ver que há um objetivo maior, para constatar que há um inimigo maior. E aí após as eleições, após confirmada todo o desejo que nós temos nessas eleições, nesse pleito desse ano de 2026, é óbvio, aí eventualmente você pode acabar discordando, mas nunca transformando em inimigo, né, ou um conflito declarado. Uma coisa é você ter diferenças, aí a gente apara as arestas em 5 minutos. Outra coisa é você declarar inimigo e começar a perseguir, né? Esse ponto eu discordo de quem eu faço, óbvio. Não estou me referindo aqui ao deputado Eduardo Bolsonaro, em que eu voto desde 2014, infelizmente foi violado, né, toda a minha confiança, meu depósito fiduciário, que foi feito ao então deputado Eduardo Bolsonaro, que está exilado nos Estados Unidos. Eu entendo o ponto do Flávio, né, e eu concordo até por uma questão de inteligência de campanha, exatamente que o irmão evite, por mais eu também concorde tanto com a opinião do jornalista Alan dos Santos e a opinião do deputado Eduardo Bolsonaro, mas eu também entendo e tenho a tendência a concordar com o candidato Flávio Bolsonaro, porque ele está focado nessas eleições. Posteriormente às eleições, dependendo do resultado, especialmente para o Senado do Distrito Federal, aí a gente volta, né, retorna eventualmente em aparar as arestas e aí aborda com mais atenção e detalhe esse tipo de abordagem feita pelo Eduardo Bolsonaro. Mas o ponto central aqui concordo com o senador Flávio Bolsonaro, o candidato, em que todo mundo esteja focado nas eleições e deixem as suas diferenças de lado, até porque na trincheira você não chega e dá um tiro num aliado. Você acaba focando no inimigo maior e posteriormente a gente pode acabar parando as arestas com mais detalhes, Holiday. Exatamente. E o doutor Eduardo começou a aparecer os seus fãs aqui, ó.
Franklin, por exemplo, disse: eu gosto de ver o doutor Eduardo, acho ele profissional, parece ator de novela de época. Obrigado. Vou considerar um elogio. Obrigado. Tô no bico do Eu corvo. adoro esse superchat. Bom, e bem, tem outro aspecto, né? Além dessa questão da união da direita, a gente também precisa considerar alguns aspectos eleitorais, né? A Michelle, ela contribui, sim, muito para a aproximação do Flávio no eleitorado evangélico, mas também no eleitorado feminino, e acho que a dobrada, né, tanto da Bia Kicis quanto da Michelle nesse sentido, faz com que o Flávio também, de alguma forma, consiga se aproximar mais desse eleitorado feminino, que sempre foi um desafio e que a Michelle conseguiu ampliar na direita, né? Sim, é isso. E, antes de tudo, o Flávio está seguindo o conselho do pai dele, né? Hoje, do maior líder político da direita, que infelizmente está preso e injustamente proibido de participar das eleições, que é unir a direita. Então, eu entendo a revolta do Eduardo, entendo o posicionamento dele, também deveria estar no Brasil, eventualmente até disputando essa eleição, mas ele está fazendo, o Flávio está fazendo o que o Jair pede, aliás, exige com direito, que é a união da direita. A Michelle exerce uma influência fundamental no público feminino e no público evangélico. E hoje a gente viu o lançamento do PT, que é o Comitê Evangélico com Lula. Ou seja, a esquerda está se mobilizando para tentar, mais uma vez, enganar cristãos brasileiros, enganar mulheres brasileiras, com o lançamento de um comitê ali para tentar reescrever a história do PT como se eles nunca tivessem atacado os cristãos. Portanto, nesse momento, além de tudo, ter a presença da Michelle forte na campanha, blindada de ataques do nosso próprio campo, é fundamental, inclusive, para barrar o avanço do PT sobre as mulheres e sobre os evangélicos. É o nosso papel lembrar que o Lula passou 4 anos ali atacando cristãos, atacando evangélicos, atacando católicos, apoiando a Nicarágua, a ditadura nicaragüense, que basicamente prendeu e exilou padres, inclusive padres brasileiros, e também que eles passaram 4 anos ajudando o crime, né, se eu posso dizer assim, votando contra o fim da saidinha, contra a redução da moralidade penal, contra o aumento de penas para crimes hediondos, inclusive estupro e feminicídio. Ou seja, a esquerda hoje está se mobilizando mais do que nunca para tentar enganar evangélicos e mulheres. Não me parece muito inteligente atacar um ativo tão bom que a gente tem quanto a Michelle para combater o avanço da esquerda nesse público. É, exatamente isso. Nesse momento, é muito importante a direita ter em mente que todos aqueles que estão concorrendo na eleição estão procurando todo e qualquer voto. Qualquer voto importa. É preciso pensar nessas estratégias, senão não avança. Do outro lado também, Lula está pensando da mesma forma. Mesmo os candidatos menores lá com seus 3, 4%, estão buscando formas de encontrar o máximo possível de votos e de ampliar o seu eleitorado, principalmente nesses setores tão importantes quanto o voto feminino e o voto evangélico. Mas eu vou sair um pouco dessa treta interna da direita